Olá, pessoal, bom dia a todas, todos e todes que estão aqui conosco, nos acompanhando pelo canal do YouTube da Faculdade de Educação. Eu sou Gabriela Tebet, autorizo o uso da minha imagem e voz e transmissão no canal da faculdade, e quero dizer que é um prazer enorme ter aqui conosco hoje a professora Hasina Ebrahim. Eu vou convidar a intérprete de Libras, a Rosana. Peço que se coloque. Convido para a tela também Janaína Maldoné, nossa tradutora do inglês para o português. E convido também a professora Hasina Ebrahim para fazer a nossa palestra hoje. Rosana está sem câmera. Vou pedir para que a Hasina comece. Janaína, pode traduzir, por favor? Hi, Hasina. She's asking you to start. You can start. Thank you very much, and apologies for processing the information in another language, but I would like to greet you. And on my side here, it's the afternoon, and on your side, I'm sure that it is still the morning. But wherever you are, I hope you are well. And this platform here, I'm very honored to be on this platform, to be invited by Gabriela, Christina. I think that this is a very good platform to engage with the issues close to our heart about young children, their families, and the workforce. Thank you very much for having me here. Ok. Ela disse muito obrigada por me ter aqui. Né? É um prazer. Lá já está à tarde, no Brasil de manhã, e que ela agradece a Gabriela por convidar e todo mundo por tê-la aqui, compartilhando importantes questões sobre educação infantil. Ok. You can go ahead, Hasina, please. Thank you very much for the platform, Gabriela. You just need to allow the use of your image and voice, please. And the sharing the content of this meeting in the YouTube of my faculty, okay? Okay. Is there anything that I have to do specifically with the icon? You just need to say, I agree. I agree. Thank you very much. Sorry for that. Thank you. Okay, nice to hear the verbal icon. All right. Thank you very much. I agree to having this recorded. And thank you very much for having me here. Shall I continue? Yeah. Yes, you can continue. Hasina. All right. I think that it is really very encouraging to be in a platform like this where I'm allowed to share some of the ideas from the southern part of Africa. And we have a really interesting situation in early childhood. So today what I thought I'd do is share with you some of the perspectives on early childhood education and the issue of difference. And I will share with you some of the issues related to difference from its historical point of view, so that you understand where we are coming from and why we made certain choices that we did. So with that, my name is Hasina Ebrahim, as you've heard, and I'm a research professor, and I also hold the UNESCO co-chair in early childhood care, development and education. And my work coheres around the theme of early childhood at the margins. And I specifically look at policy, practice, and workforce development. Next slide, please. Okay,
I need to translate now. Sorry. For people in Brazil, what you just said. Então, a Hasina traz que ela se sente muito encorajada por essa plataforma e pela possibilidade dessa plataforma poder poder dialogar com as pessoas sobre educação infantil e ter essa possibilidade do diálogo. Então, ela vai trazer algumas perspectivas, né, da África do Sul e como é que eles têm organizado e pensado a educação infantil lá e como é que eles chegaram até onde eles chegaram. Então, vai fazer um panorama, né, sobre... E ela tem se interessado bastante nos estudos dela sobre educação infantil e práticas profissionais. Tem sido alguns dos temas dos quais ela tem estudado. You can continue, sir. Thank you very much. I think we'll just get used to the format as we go along. So I thought the thing that I would share with you is regarding the landscape, the early childhood development landscape. So firstly, a matter of terminology. So early childhood development is the comprehensive approach that we use. It is embedded within the ideas of our programs and our policies, and specifically we look at birth to 9 years. And with this age group, it also includes this big focus on parents, which is still emerging and evolving. And we know that there are many adults that play the role of primary caregivers besides biological parents. So we value that as well. So when we look at our policies and programmings for early childhood development, we normally embed this within a rights-based framing. And within this framing, we look at the different domains of development for holistic child development. Please, just let Janaína translate a little bit. Okay. All right, we'll get used to this. Go ahead, Janaya. Okay, please. A Hasina está falando que eles têm uma perspectiva da discussão do Early Childhood Development, que significa o desenvolvimento, né, da criança pequena, e essa perspectiva de concepção, essa perspectiva, ela está presente em vários lugares, nas práticas, nas políticas públicas, nos documentos, né, e que inclui como foco a relação com as famílias e os adultos com um papel muito importante no desenvolvimento da criança. That's it. You can go. Okay, thank you. Something that I wanted to share with you is the shift that we are experiencing currently. So when we look at early childhood development, it is the lead department is the Department of Social Development and has been for quite some time. However, what we realized is that the focus on early education and early stimulation and everything that it entails needed a greater thrust than currently was. So the decision was made to move the lead ministry from social development to the Department of Education, and this process will be completed in April 2022. Just to tell you how we are organized in terms of the early childhood. So we have birth to 4 years, and this is known as the preschool years. And here we are looking at before the formal system. And so there's all kinds of systems in place that are within the non-profit organizations, for example, a bit of the commercial response to early childhood. And then the 5 and 6 year olds. I can translate. Ok. O que a Hasina está trazendo é que, assim como no Brasil, só que eles estão experimentando agora, né, uma mudança do departamento que é responsável pela educação infantil na África. Então, antes era o Departamento de Desenvolvimento Social e passa a ser o Departamento de Educação. E essa transição ela vai durar até
era entre abril de 2022 a 2023. Né? Então, ela está... E aí ela vai apresentar um pouco como era o sistema formal antes dessa transição também. Ok. Okay, thank you. And so the 5 and 6-year-olds are part of the formal basic education system. And so we are very proud to say we have near universal provision. And so they are the entry to basic education. Then we have the 6 to 9-year-olds, and they are in basic education, and we refer to them as early schooling, but specifically the foundation phase. Over to you, Janena. Ok. Então, o que ela está explicando que eles têm, né, essa divisão da educação básica de 5, 6 anos, que seria a pré-escola, e que eles já têm praticamente está universalizado, né? Eles têm muito orgulho disso, né? Que está praticamente universalizado. E depois de 6 a 9 anos, que é a educação, é a escolaridade inicial, e que também está bem estabelecido na educação básica. That's it. Thank you. The next slide, please. Okay, I thought what I do is look at the different categories of differences that impacts in early childhood education. So if you look at the bottom, there's a yellow box there, and it gives you the idea of where our system in terms of the past. And so pre-1994, we had the apartheid past, and here society was largely organized by race, and all other categories of difference was actually part of this separate and unequal provisioning for early childhood. Go ahead, Janena. Ok. O que ela discutir são as diferentes categorias que são importantes de serem consideradas quando se fala de diferenças, né? E aí, se vocês olharem para a parte amarela no PowerPoint, vocês vão ver um panorama de como era a África antes, a África do Sul, né? Antes de 1994, que era uma sociedade que tinha o apartheid e ela era separada por raças. Okay, and then from the pre-1994 apartheid past, we moved to the post-1994 democratic South Africa. And in democratic South Africa, we started to reconstruct society. And this reconstruction of society was based on the principles and the actions related to equity, access, and redress, and early childhood development was seen as the vehicle for transformation. Go ahead, Janena. Ok. E a partir de 94, né, então começa uma reconstrução da sociedade com o fim do apartheid, baseado em princípios relativos à equidade, acesso à reparação e a ideia de que a educação infantil é um veículo também de transformação. So basically what we are dealing with is now the different categories of that we're separating people. And so we wanted a more united front in terms of the people of South Africa, but we know that there were many differences. And so what we were dealing with is social class differences, very, very stark between the middle class, the working class, the poor, and the upper class. So there were these social class divisions, and there were also gendered divisions. Lots of gender injustice, patriarchal kinds of practices and attitudes that we had to deal with, and also the racist practices. So who got more and better early childhood was dependent upon the race that you belong to. Go ahead. Então, o que ela está trazendo é que tem 3 categorias, né, que eles estão, que são bastante importantes de pensar e que marcam essa diferença, e eles estão buscando
uma maior unidade no país, né? Então, uma delas é a classe social, né? Então, há diferentes classes sociais bem marcadas, então, a classe média, os pobres e a elite. Tem também questões de gênero bem acirradas, é uma sociedade ainda bastante patriarcal, e o racismo, né? Então, quem consegue, quem tem mais acesso, quem tem acesso melhor à educação infantil, vai depender muito da raça das crianças enfim, no país, né? No acesso. So when looking at early childhood, so what I'll do next is to show you the specific reference now to early childhood and what it meant, what these categories of differences meant for children and the workforce. Next slide, please. Então, ela traz o que essas categorias significam para as crianças e para as vozes dessas crianças. Right, so if you look at young children and the difference, so we have a child population that currently for under 6 stands at 7 million. And when you look at social class, you get an idea of how many children are in early learning programs. And we're looking at the 3 to 5 year olds. There are 1.1 million children aged 3 to 5 that don't have any form of early learning programs. And then these children are vulnerable because they come from the lower income group, and parents have to pay fees to admit these children, even though there are subsidies. These are small. And the last thing around there is access. There's very poor access to the opportunities, and the children that are most disadvantaged are the poor children. And we saw this also in the COVID era as well. Shanaina? Ok. Então, eles têm uma população de crianças de 6 anos de 7 milhões, de 3 a 5, 1 milhão dessas crianças, elas não têm nenhum acesso à educação infantil, e principalmente as crianças que vêm de famílias de baixa renda, e que as famílias precisam pagar uma taxa, ainda que elas recebam subvenção, uma pequena subvenção do Estado, elas ainda têm que pagar uma taxa para que as crianças tenham acesso à educação infantil, né? E isso piorou com o Covid, com a situação do Covid no país. And so one of the things that I wanted to highlight is around gender. Okay, so 1/3, that is 33% of the girls achieved the expected early learning standards that we have, and there's a whole measurement tool developed, which is called the Early Learning Outcome Measure. And so this was compared to the boys. And so that the results were not very promising on a gendered level. The other concern that we have is when you look at 3 to 5 year olds, on a race front, the white children have greater access to early learning programs than Black African children. And one reason for that is that in the apartheid era, we had a very established pre-primary sector for white children. So the infrastructure is in place, and everything, some of those structures have carried on seamlessly after apartheid as well. So there are resources there. Go ahead, Janaina. Ok. Então, o que ela está dizendo que tem outras duas questões, né, que marcam bastante, que é gênero, né? Então, o que ela trouxe aqui, 1/3 apenas das meninas atinge o padrão esperado no que eles chamam dessas avaliações, né, de resultados de aprendizagens, que são bem próximas das nossas também provas de larga escala daqui, em comparação aos meninos. Então, os meninos, eles se dão melhor nesses testes, vamos dizer assim. Em relação à raça, o que ela diz que, apesar de ter acabado o apartheid, as formas estruturais da sociedade se mantêm muito próximas, o que significa que as crianças brancas
têm mais acesso a programas de educação infantil em relação às crianças negras. Okay, next slide, please. Próximo slide. Okay, I think one before that. Just go to the Tem slide antes. before. Pode ir para um anterior. Yes, I think, yes, I just wanted to speak a little bit about the workforce and difference. So if you take the categories of difference that I described with regard to children, there's also an analysis that we can do for the workforce. So if you look at the workforce, the social class of the workforce, the majority, although this is changing, but very slowly, that the majority are from poor and underserved communities. And they are in community-based sites, private provision, and unregistered to some extent that we're still dealing with. And then the gender is 99% of the workforce are female, which is not surprising. They are lowly paid and they have poor conditions of service. Over to you, Janaina. Então, que ela está dizendo que, olhando para essas três categorias, né, ela quer também pensar de falar sobre a força de trabalho, ou seja, sobre as trabalhadoras da educação infantil, né, e que também são marcadas por essas diferenças. Então, a maioria dessas trabalhadoras são pobres, oriundas de contextos mal servidos, ou seja, que têm pouco acesso a direitos, e são 99% do trabalho são mulheres, né, e o que ela fala que isso não é novidade, mas que são muito mal pagas e vivem também em condições muito pobres de trabalho, né, e a maioria... You can go. Okay. So the race of the workforce is largely, Black African women that are and underqualified. So the gender dynamics there that we are concerned about. And then we have a whole lot of workforce challenges, which research has brought up. One is the fragmentary system. Because it's not government-led, we don't have a professional system that is government-led, especially for birth to before schooling. We have non-profit organizations, vocational colleges, training colleges, and the higher education institutions offering the early childhood teacher education, for example. And then there's a lack of career path. There's a leaving of the sector for better and greener pastures in schooling, because there's greater pay there and it's more unionized, so the benefits are greater. So people start moving. So what we're faced with is an unstable workforce. Shinaina? Ok, então o que ela está dizendo, né, bom, primeiro que as questões de raça, né, a maioria dessa força de trabalho é negra e não tem uma qualificação específica. Essa qualificação, ou esses programas de formação, eles são muito fragmentados, não há uma política pública de formação para a força de trabalho na educação infantil, então quem oferece são as ONGs, são as escolas vocacionais, que é esse TVETS, né, TVETS, são escolas vocacionais ou institutos de ensino superior, né? Mas é uma falta de um plano de carreira, e enquanto os profissionais da educação fundamental, eles têm melhores salários e são mais sindicalizados, os profissionais da educação infantil não são, né? E isso é algo que eles precisam, que é um problema, né? Uma questão. Okay. Next slide, please. Próximo slide. Okay, I'm going to describe a project that we were involved in that was just completed last year, but it was a very interesting project. And the title of the slide is Embracing Difference in Early Childhood Teacher Education. And the name of the project is the Project in Inclusive Early Childhood Care and Education. So basically, the project was funded by the European Union and the South African Department of Higher Education.
And the partners, you can see there, all the people in the fragmented system came together, the universities, the NPOs, and the vocational organization. And our main aim was to professionalize the workforce, at least start the professionalization and strengthen it through various activities. Janaina? Uhum. Então, o que ela vai fazer agora é apresentar um programa, né, que eles têm realizado na África do Sul, em que ela juntou todas essas instituições que estavam fragmentadas na formação dos professores, então as universidades, as organizações não governamentais, os colégios técnicos, que se juntaram para profissionalização desses profissionais, para buscar, e quem vamos dizer, os fundadores são a União Europeia e o Departamento de Educação Superior, né, que são os parceiros nesse projeto. And so basically what we did was we conducted a baseline research. We developed a collaborative framework so that different partners can have a shared understanding and work together. We developed a program framework where different aspects that are important for training teachers was taken into account. Then we had qualifications development for the diploma and degree in early childhood before schooling. And then we looked at selected materials development to help to build competence of the new teacher educators that will be driving the program. Janaina? Okay, então, o que eles fizeram primeiro foi fazer uma revisão coletiva do que é importante e de quais são os entendimentos compartilhados em relação ao que é importante que os profissionais de educação infantil tenham como saberes, né? Quais são esses saberes necessários? E também como é que eles podem ter um diploma, um certificado para isso. E começaram a desenvolver também materiais para essa formação. Okay, thank you. Next slide, please. Próximo slide. All right. Basically, I wanted to share with you the approach that we used in the team. And we were very concerned that because we were so complex, we didn't want a top-down approach where somebody just told us what to do. We wanted to make the road. We wanted to make professionalization what it should be given the realities in early childhood. So in this, I talk about the bottom-up notion of professionalization, and this is being released in a new book that I'm editing. Basically, we looked at all the actions that would make sense for getting multiple voices to inform what professionalization would look like in the South African context, right, for the responsiveness. And so we understood that when you talk about this professionalism, all right, it's very difficult to define, and we know that it has many, many angles to it. But what we wanted to do was... Go ahead. Yes, please. Não, isso aqui. O que ela está dizendo, né, é assim, a complexidade de se definir a profissionalização da educação infantil, essas noções de profissionalização. E aí o que eles pretenderam fazer foi uma construção compartilhada dentro do contexto sul-africano, né? E então essa noção de baixo para cima, em que todos possam compartilhar essa profissionalidade para a educação infantil, já que esse é um conceito tão difícil de ser definido exatamente, e ele não pode partir daquilo que tem que ser sem que isso seja dialogado entre os sujeitos. Perfect. Okay, so the bottom-up professionalization is about the community of practice. That means all the partners that were in this project now started to peel off the layers and say, well,
what kinds of knowledge, what must our professionals know, what must they be able to do, and how should they perform in this context of very high complexity. So we started to have a lot of dialogues around this and a lot of reflection. Also important to us was that if we do anything in the name of professionalism, we have to take into account African realities and African concepts. And the one concept was Ubuntu. And Ubuntu is about the human linking of one person to the other. So I am me because of you. And so we care about each other. We help each other to grow through shared understandings, through accountability, through knowledge that is responsive to our realities. Shanena? Okay, you know, Ubuntu is just in Brazil also. It's now we use also this coming from South Africa for us. It's an expression that we use here. So, o que ela está dizendo, né, é que elas têm uma perspectiva que chama bottom-up. Isso quer dizer que é de baixo para cima, ou seja, todas as pessoas dialogam, né, sobre o que deve ser, o que é importante para a constituição da profissionalização na educação infantil, quais devem ser os saberes, quais devem ser as práticas, o que as pessoas precisam fazer saber na educação infantil. E isso é um entendimento compartilhado, e por isso ela usa essa expressão Ubuntu, né? Que eu sou eu por sua causa, ou seja, nós aprendemos juntos, nós nos constituímos juntos como comunidade. Né? E eu disse para ela que isso a gente também tem utilizado essa expressão em alguns espaços, né, na educação infantil no Brasil. Go ahead. So it was really important that we connected with each other because the partners all come from different histories and so forth. And so this kind of professionalism driven by an Ubuntu philosophy was important to us. Next slide, please. So, yes, thank you. I just wanted to talk a little bit about what kinds of data we had, the methodology. We had two approaches. We had the quantitative and qualitative approach. And so we were able to produce the data through baseline studies. We had reviews, we had surveys. And so for the baseline, there were institutions that participated and they were chosen because of the offerings of the birth to 5, that is before the schooling sector, that we wanted to professionalize. So we looked at sites that offered them. Then there were reflection sessions on site visit and thematic issues. And we had knowledge building seminars, and the site visits were very important for us to understand the context. So we went to baby centers, we went to training programs and so forth. Shanena? Então, que a metodologia foi então quantitativa e qualitativa, né? Então eles fizeram uma revisão bibliográfica, questionários com 14 instituições distintas, né? E uma coisa importante foi que elas olharam em locos, então elas foram lá, elas fizeram observação, né? Então nessas províncias elas fizeram sessões reflexivas com questões temáticas com as educadoras e seminários para essa construção de conhecimento com os sujeitos que estão na prática, que estão vivenciando essas questões. Okay, next slide, please. All right, so our key finding was that there was a high variability and fragmentation in the sector, not something that we didn't expect, but we got a more fine-grained analysis of where these fragmentations and variabilities were. So the first one is in the models.
the delivery models for early childhood is not just in center-based provision. There were other delivery models. For example, we found that the workforce is deployed in playgroups, in mobile preschools, in toy library buses, and in the home visiting program. And there was also a varied infrastructure in the way in which the indoor and outdoor environments were designed, for example. And there was a difference in rural, urban, and so forth. And then the practices where from stimulating early care to custodial care to technical practices, and also this heavy school readiness approach that we had. Janaina? Então, o que eles perceberam então, foi essa alta variação e fragmentação, e quando eles chegaram, eles viram que as crianças os bebês e as crianças não são atendidas apenas em instituições educacionais preparadas, mas tem grupos de recreação no contexto da África do Sul, são crianças de diferentes famílias que vão brincar ou vão se encontrar em um determinado espaço, né? Que pode ser na casa de alguém ou num parque, enfim. Tem pré-escolas móveis, tem ônibus com brinquedotecas, tem o que a gente chama de mães crecheiras no Brasil, né? Então tem uma diversidade de modelos, com uma diversidade de infraestruturas e uma diversidade de práticas, né? Que a gente também percebe no Brasil, como, por exemplo, custodial care, a prática apenas de cuidados do corpo, sem conectar isso com um planejamento educativo, jogo dirigido, uma abordagem mais formal, prontidão para aprendizagem. Então, o que elas perceberam foi essa variação e fragmentação de modelos de práticas de infraestrutura. Okay, so it concerned us that what we are seeing was a lot of technical practice. And so we looked at the curriculum that the workforce was exposed to, and there was a variation in the content and the emphasis. And so we could understand that because we were different organizations coming together. And so there was very little consensus on the knowledge mix. What kind of knowledge should the early childhood teachers be exposed to, for example? So we had to look at that. And there was different quality assurance bodies that had different kinds of requirements. Some were similar, but there were differences as well. And there were different kinds of what we call embeddedness. So you have to take into account, for example, where is the early childhood center? Is it in a former apartheid area? Because our geography is still like that. So certain areas are underserved because of the backlogs that we have. Others are more wealthy and tend to do better with provisioning for early childhood. So there was differences in history, in geography, in cultural and linguistic practices. So all of this told us that we have to explore and build a new professional development system. Yes, Janaina? Ok, então ela continua falando dessa diversidade, então o currículo para a força de trabalho é uma variação muito grande, né, com diferentes formas de organização, perspectivas, concepções, expectativas em relação à educação infantil e às crianças, uma diferença de história, de geografia, de práticas linguísticas, e que tudo isso precisa ser levado em consideração quando se vai construir um sistema de profissionalidade, né, que vai de baixo para cima, ou seja, dialogado e contextualizado, né, que leve em consideração essa diversidade e o contexto real. Okay, next slide, please. Okay, go ahead. Yes, we knew that we can't change the whole system overnight. So we had to take small baby steps. And so we came together, the community of practice, or the emerging one in the project, and started to look at, well, what does it mean to build a collaborative framework where we draw our knowledge from? So we developed different chapters,
and our team members contributed to these chapters. And so we had, for example, a focus on looking at how will we work together in this collaborative framework. So we developed some principles. And so the principles emerged as shared understanding, trust and relationship, resiliences and reflective practices, inclusivity, communication, and accountability. So this helped to keep us in track for our collaboration. And it helped us to share our perspective and to do what we call the border crossing, to say, well, this is how we are thinking about it, and what is your perspective and experience, and given that you are coming from this sector, how might we look at this in a more robust way for the realities that we were encountering. Janaina, over to you. Ok. Ok, então o que eles fizeram foram... não é possível mudar tudo de uma hora para outra, é preciso ir devagar, né? Então, primeiro eles fizeram alguns combinados ou alguns entendimentos compartilhados e focaram em algumas questões. Uma delas é o que significa trabalhar junto, né? E aí elas criaram alguns princípios, que é criar diálogos, compartilhar perspectivas, ouvir os outros, atravessar fronteiras. Então, elas criaram alguns critérios compartilhados entre elas para que isso pudesse ser feito, né? E pensar qual a sua experiência, qual a sua realidade, como isso traz de contribuição para a gente pensar no todo. Okay, next slide, please. Okay. Próximo slide. Yes, so basically those are the 3 areas that we looked at to build professionalism. I won't read them, you can see them. And so we'll go to the next slide, Janaina. Ok, essas são as 3 áreas que a gente focou para a construção da profissionalidade, né? Que são saberes, os fazeres e a mentalidade e as funções de responsabilidade profissional. Okay. Next slide, please. And Próximo so slide. we developed a program framework, and the program framework had different chapters that we worked on, and you can look at it. I won't read what the chapters were, but you can look at it and you can see that what we're trying to do is to shape new thinking for the before schooling sector to develop the workforce. Janaina? Okay, então, eles criaram uma estrutura de programa e o principal era criar uma nova mentalidade sobre a educação infantil entre os profissionais de educação, né? Para os profissionais da educação infantil. Criar uma mudança de mentalidade sobre a sua profissionalidade. Okay, next slide, please. Ok. Próximo and so slide. basically, all this information helped us to do something. Now, you know that normally the professors remain at the research level, and then when it comes to the actual translating of those ideas for practice, that's a little bit more of a difficult thing to do. So what we did was we joined hands with other academics, with practitioners and so forth, and we produced a book, all right? And the book is premised on the model of developing thinking teachers. Remember that we found a lot of technical practices. And so the thinking capacities to act intentionally in early childhood was not there, or was strong, and wasn't strong, and needed to have all kinds of interventions to come to the fore. So what this book does is it takes a developmental approach to developing the new early childhood teachers, all right? And so we start off with, where are you? What is your prior knowledge? What is your history? And that's our beginning phase.
of self-reflection, me entering the profession, okay? And so your beliefs, what are your beliefs? What are your thoughts? And how do they shape what you will do with young children? That's the beginning stage. Then in the emerging stage, we help and we support in terms of guided reflection, right? And we pull this through to I am me because of you. So my ideas are not in my head cognitively alone. It's a social context, all right? And getting to know myself is about social practice as well. So very Vygotsky and very Ubuntu as well. So the teaching fraternity, the mentors you're going to meet there, the coaches, your peers, everybody contributes to your education if you allow that to happen. And then you start navigating the space quite in a quite a thoughtful way and a supportive way. And so the next one is around establishing. So you look at your reflection and you understand the power of your ideas. How are you seeing children? All right. What effect does that have on your practice? Our idea is to move you towards being a change agent. And in being the change agent, you would then grow in confidence in your ideas because you witness your own thinking. And so this process here is a complex process and doesn't happen in a step ladder way. All right. It's more circled and it's more backing and forthing. And so we thought that in like the diploma and the degree, these things will evolve. And because it's lifelong learning, it will go up into other avenues of the career path. So in the book, we do a lot in terms of shaping the thinking capacities through knowledge that will help to build context responsiveness in the practice. Over to you, Janaina, and that's my last slide. Ok. Então, ela está explicando que eles fizeram um livro, um e-book, que vão contando toda essa forma de organização e essa metodologia de formação que elas desenvolveram com as professoras, né? Então, porque há um desafio de traduzir todo esse conhecimento na prática. Então, como é que elas fizeram isso, né? Então, o primeiro passo foi pensar quem é você? Qual a sua história? Então, os professores refletirem sobre as próprias histórias, né? O que você acredita, né? E aí, a partir daí, ir pensando no contexto social, como é que esse contexto social me marca, né? A fraternidade, e aí ela traz uma questão muito bonita desse Ubuntu, da fraternidade entre os sujeitos, né? Que eu não estou sozinha no mundo. Né? O que eu sou é resultado das minhas relações. Então, ela está dizendo que isso é Vygotsky, é a ideia do Ubuntu, que vem da África do Sul. Né? E ao olhar para essas reflexões, você pode se repensar como educadora, né? E pensar qual a sua concepção de criança, e de onde vem essa concepção a partir da sua história. E aí eu vou mudando para buscar isso, para buscar outras práticas. Né? O que ela diz que isso é um processo complexo, que tem muitas indas e voltas, ele não é linear, né? Mas que ele vai criando novas capacidades, né? Outras capacidades. I hope I could translate everything in the best way. But... All right, I'll take some questions. This was your last slide, Hasina? That's correct, yes, and I can take some questions now. Ok. Então, esse foi o último slide da professora Hasina. Quero agradecer imensamente, professora, por estar aqui conosco, por compartilhar de tantas ideias importantes. Vou deixar a Janaína traduzir, depois eu continuo. She said that she want to thank you for sharing so important ideas and fascinating ideas. E dizer que é muito interessante como no Brasil
nós tivemos essa passagem da educação infantil, de uma perspectiva mais assistencialista para uma perspectiva mais educacional, na década de 80, já incluindo os bebês, né, e as crianças de até 3 anos no âmbito da educação. Então, nós estamos há algum tempo produzindo conhecimento sobre a educação infantil, desde o nascimento, mas ver como a África do Sul começou esse debate, né, está fazendo essa transição de pensar agora a educação dos bebês, e já tem tantas contribuições importantes para trocar conosco. Okay, she said that in Brazil, we started this shifting from the Department of Social Development to the education in the 80s, and including the babies in this debate. And we produce a lot of knowledge and research about this. But although the South Africa start to do this process in a short period of time, you have a lot of things, a lot of knowledge, a lot of things to share with us. No, we have and it's amazing how can we dialogues about this shifting, and even with the different times of knowledge and research. E quero dizer também para a professora Hasina que tem sido muito comum para nós, professores da universidade que atuamos na educação infantil, sermos abordadas por estudantes negras que desejam pensar a infância a partir de referenciais africanos. E especialmente quando a gente pensa nos bebês e nas crianças mais novas, tem sido difícil localizar. Hasina é uma dessas referências que nós temos, mas tem sido difícil localizar muitos pensadores da infância africanos. E ao perceber que a educação de 0 a 3 anos, agora que começa a entrar no sistema oficial de educação, a gente entende um pouco dos motivos, e queria pedir se ela tiver algumas sugestões e algumas palavras finais, né, professora Hasina, que vai precisar encerrar a participação agora conosco, mas queria também, Jana, já fazer para ela o convite para que a gente organize uma nova sessão em breve, para que a gente possa continuar o diálogo, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo têm perguntas a fazer para ela. Okay. So first of all, she said nowadays, a lot of university professors are receiving students, especially Black students, interested in the different African perspective, different knowledge from different countries of Africa perspective in early childhood education, and how to address the different countries' histories to their child. No? It's been more and more common to receive these demands about the African histories to import the child in Brazil. So, and Gabriela asking if you have some suggestions on some to give to us, and how it's difficult to find somebody who can create dialogue now about this in Brazil, not in Brazil, but you are a reference for us. So if you have more reference for us to address the historical African perspective in Brazil. And finally, she asked you to say final words and invite you to other panel to share more ideas with you, because we are sure that a lot of people here want to talk more with you, are interested to what you said to us, what you say to us. Thank you very much. I know that it's a short space of time, and there is so much to discuss. But
And I think, Gabriella, you're aware of the kinds of things that, I've been producing. The one book that we did, the Birth to Three, Early Childhood at the Margins. So that is what we're saying, and that's been my scholarship, that we have lots of dominant knowledge coming from the global north. And we appreciate that. And these perspectives have been with us for a long time, but they're not adequate. So they are just that. They are just one perspective, but they are dominant. And they are used in all our programs. What happens is that if you uncritically borrow and you use them, then you disable yourself from going and doing the kinds of things you need to do to make your program more responsive to the kinds of students, for example, that you're dealing with. So let's just take your concern about placing the students in their context, and in this case, the African context. How will you know how to do that? So basically what we did in the book is to say that find out the positionality of the incumbents you are working with. So who is the student, where they come from, what their thinking is, what their assumption is all part of the program. And if you do not unpeel these layers as part of a reflective posture for what we're calling the thinking teachers that are intentional, deliberate, purposeful, then you are ignoring the base for quality practice later on. Because if the assumptions go unchecked and untested, then you're going to have practices that happen in the technical way. So they will not develop their capacities in order to say, these are the things I'm thinking about, and the image of the child I'm working with is like this. And therefore, there are like some very narrow perspectives that are harmful to children. For example, there is like this perspective where some believe that the naughtiness of the child is inside the child. So when you use you really use the rod, then you actually rid the child of the naughtiness through the pain. Now, those kinds of explanations you don't get unless you tap deeper into corporal punishment and why it happens and all of those things. And then there are still some that say, well, if my father beat me, shows me that he loves me. All right. So there are different perspectives that are not mainstream, that happens and has a rationale. And then from there, you start and then you work with the perspective of best interest of the child and first do no harm. All right. So you start working with that and then allowing the students to have a voice. It's a multivocal space that we are working with in early childhood. So the methodologies that we use with our students should be highly learner-centered and should allow them to lead. And we, as teacher educators, shouldn't feel threatened that we're letting go of our power. All right? Because we are co-constructing the knowledge. It's not a knowledge transmission. And I think therein lies a discussion on the pedagogies, the adult pedagogies, and from the Freiren framework, from the African sense of Ubuntu, what we're doing is we're giving life to the concepts that are gone a little bit in the periphery. And those concepts, there have been driving forces in society, but have not been used in practical ways, for example, to nurture children and to nurture the adults that work with children. So my final word is that we along the globe will find these synergies, these shared kind of priorities that we want to come to the fore. And so we should link. And we should work together. And we should find building the global community of practice from the global south, I think, as a means of affirmations of different ways of knowing and different ways of being.
and to create respectful engagement so that the dominant knowledge space in early childhood is expanded to include other perspectives that are more affirming of the contextual realities that we find ourselves in. And with that, I'm going to end. Thank you very, very much, Hasina. I know we are up to your time now, so I will let you free when you need to go. Janaína will translate, and we will continue with our audience. Okay, thank you very, very much. Thank you very much for having me. I really enjoyed the space, and I'm sure it doesn't end. Okay. And bye-bye. Please come back another opportunity, okay? Okay, take care then. Bye-bye. Okay, bye-bye. Pessoal, thank you so much. Nice to meet you, Hasina. Bye. A professora Hasina estava com um conflito de agenda, por isso nós iniciamos mais cedo. Eu vou passar para a Janaína traduzir as palavras finais da Hasina. Eu deixei ela falar bastante, porque eu sabia que ela ia sair na sequência. E assim que a Janaína fizer a tradução, nós continuamos com o diálogo a partir das reflexões que ela nos instigou. Ok. Bom, vou tentar fazer uma síntese de tudo isso, né? Assim, é um desafio fazer uma tradução muito literal, mas, enfim, né? Ela começa dizendo que há pouco espaço para tantas questões e para um diálogo maior, né? O tempo sempre é um problema. E ela fala do livro dela, a Gabi, acho que a professora Gabriela já inseriu aqui, em que ela vai trazendo as perspectivas que elas trazem, né? De que muitas vezes as perspectivas que chegam são as perspectivas do norte, né? Do norte do mundo, do Global North, e que elas trazem uma perspectiva que ela fala, sabe, da importância, mas é preciso, mas muitas vezes elas não são adequadas para os nossos contextos, né? Então, que essa é apenas uma perspectiva, e que a gente precisa olhar para as perspectivas dos nossos contextos, né? Ela tem uma fala muito importante da africanização, inclusive, né? Num texto dela, enfim, que ela não citou, mas ela traz essa reflexão que é bastante importante sobre a africanização das práticas, né? O quanto que isso é importante. E ela traz que é importante a gente ter posicionalidades do estudo, né? Então, assim, as pessoas como seres pensantes, que pensam sobre o seu contexto, né? E que ela fala que é preciso descascar as camadas, né? Olhar para as camadas nessas suas diferentes perspectivas e descascando essas camadas para você chegar nas essências, entender como é que as pessoas pensam, qual é a imagem dessas crianças, para que a gente coloque essas diferentes perspectivas em diálogo, né? Na co-construção coletiva de um conhecimento munido por diferentes perspectivas. E ela traz um exemplo bastante interessante da questão de que a gente olha, bom, o pai não pode bater na criança, mas em algumas culturas bater significa tem uma ideia de que ele me ama, ele está me batendo para me educar, né? Então ela traz isso para dizer assim, como é importante entender essas perspectivas para a gente poder dialogar com o sujeito sobre as imagens da infância e as imagens da educação da infância, né? E para isso aí ela faz um conselho que é preciso que os estudantes também tenham vozes, né? E que eles sejam ouvidos e que a construção seja baseada em múltiplas vozes, né? E não apenas em transmissão, né? Enfim, que a educação ela seja formada por essas múltiplas vozes que compartilham entendimentos e co-constroem coletivamente formas de pensar e de agir. Acho que, do modo geral, foi isso. Muito obrigada, Janaína. É sempre um desafio fazer tradução, né? Mas a gente percebe o quanto é bom a gente contar com alguém que, além de dominar o idioma, domina o conteúdo
e poder ter você como interlocutora nessa manhã foi muito especial. O pessoal está te parabenizando bastante pela tradução aqui no chat. E então, pessoal, agora seguimos no diálogo, acho que em português, e convido a Jana a continuar com a gente aqui na tela, sem necessidade de traduzir, mas como uma interlocutora que estudou bastante também a produção da professora Hasina para fazer a tradução. Queria dizer para vocês, né, da minha admiração pela professora Hasina. A professora Hasina, ela tem acompanhado o grupo de trabalho de 0 a 3 anos do ESERA, que é a Associação de Pesquisadores Europeus da Educação Infantil, e né, nós a conhecemos num desses eventos. Ela é organizadora desse livro que a gente colocou o link, que é sobre a educação infantil e o cuidado às margens a partir de perspectivas africanas de 0 a 3 anos. Então, como pesquisadora da educação de 0 a 3 anos, conhecer a professora Hasina é muito especial. Ela nos traz, né, em sua tese de doutorado, debates bastante significativos. A tese dela está disponível na internet, em inglês, evidentemente, né? E ela traz na tese dela discussões bastante importantes sobre a perspectiva, né, de gênero, de raça. Ela faz da construção da infância a partir dessas categorias. Ela faz um diálogo com as perspectivas feministas pós-estruturalistas. Então, ela dialoga muito com o que nós temos construído no nosso, enfim, não só no nosso grupo de pesquisa, mas no âmbito do conhecimento que a gente tem produzido, né? Eu e todo o grupo de pesquisadoras que contribuem para a organização desse evento, professora Nete Abramovics, professora Cristina Teodoro, professora Ellen Souza, professoras Andréa Moruzzi, Daniela Finco, Fabiana Oliveira, Ângela Coutinho, Romilson, né? Todo o pessoal que tem nos apoiado na organização do evento e que temos discutido a infância, e o quanto é interessante ouvirmos, né, e pensarmos, quando a professora Hasina traz um dos slides em que ela fala da estrutura do programa de formação de professores, né, a descolonização e a africanização como um dos pilares. E fico pensando que é um pouco isso que a gente tem também construído no campo da educação infantil brasileira, quando a gente se remete à Lei de Diretrizes e Bases, alterada pela 10.639, quando a gente reivindica uma educação infantil que, de fato, possa ter a diferença como base e que possa ter as questões raciais atravessando as práticas pedagógicas e o currículo. Então, a professora Hasina certamente é uma pessoa que nos oferece muito para continuarmos os debates nesse sentido, né? Uma pena que ela não tenha podido continuar conosco para responder as questões, mas com toda certeza nós marcaremos uma outra atividade com ela e faremos a divulgação pelos e-mails do evento, porque, de fato, a professora Hasina mudou há pouco tempo de universidade, né, na África do Sul. A gente havia combinado já uma atividade que precisou ser alterada. Ficamos muito felizes dela poder estar conosco no evento, mas ela foi convocada de emergência para uma atividade profissional que ela não podia cancelar, e nós precisamos fazer esse arranjo, né, do tempo. Então, pedimos também, né, agradecemos a compreensão de todas e todos que chegaram e já viram a atividade começando, aquelas e aqueles que receberam o e-mail e entraram mais cedo. Agradecer especialmente as intérpretes Juliana e Rosana, que tinham se preparado para começar a tradução, a interpretação às 9h30 e também vieram antes, para que a gente pudesse aproveitar mais a professora Hasina e todo esse conhecimento que ela tem a nos oferecer. Então, vou passar também a palavra para a Janaína fazer alguns comentários. E professora Ellen, acho que está aqui com a gente na sala dando suporte técnico também, se quiser vir para a tela fazer alguns comentários. Ellen que pesquisa, né, as questões raciais na educação infantil e tem topado os desafios que eu faço a ela de pensar também nos bebês. Então, Jana, a palavra está com você.
E o pessoal do chat aí do YouTube, quem quiser comentar e fazer perguntas, a gente vai trazendo agora para a tela um pouco das palavras de vocês também. Jana. Bom, eu me encontrei, né, com as pesquisas da professora Hasina, principalmente para fazer a tradução. Então, entre essa semana, eu fiz uma imersão nas pesquisas dela, assisti algumas palestras para entender um pouco e poder contribuir melhor, né, nessa perspectiva da tradução. Eu acho que tem alguns princípios que ela traz que são muito importantes e muito potentes, né? Essa questão da co-construção, da escuta das múltiplas vozes, da consideração, dos entendimentos compartilhados, né? E ela traz algo que é muito importante, ela não falou isso nessa fala especificamente, mas em outras palestras, ela fala da importância de olhar para a criança agora, né? Olhar para a criança como um sujeito, como um ator e sujeito de direitos agora, né? E não só como alguém que vai ser. Né? Eu acho que num contexto como esse, que a gente vive nesse momento de a criança como investimento o tempo inteiro, né? Isso tem sido martelado na gente. Uma pessoa como ela, que traz essa defesa tão importante da criança como um sujeito que está vivendo agora, né? No contexto agora, é fundamental. Né? Então, acho que eu ressaltaria principalmente os princípios dos quais essa mensagem e esses textos e essa produção dela eles são tão importantes, tão potentes, e que eu acho que ajudam a gente a não perder o sentido do nosso trabalho, né? E o sentido não perder os princípios dos quais a gente acredita e precisa manter, né? Que é essa co-construção, que é assim, eu fui ler, é Paulo Freire, né, gente? Nada mais é que o nosso grande autor Paulo Freire vem trazendo, né? Não é à toa que ela cita Vygotsky, ela cita esses princípios, né? E, por fim, eu destacaria também esse processo de olhar para a educação infantil, considerando os contextos e as relações e os entendimentos dos sujeitos e ajudá-los a pensar nessa educação infantil e nessas práticas compartilhadas, né? Criar sentidos compartilhados dentro de contextos reais, né? Por isso, eu acho que essa palavra africanização que ela traz, ela é muito importante, ainda mais num contexto que é extremamente colonizador, né? Num mundo que tem sido ainda pontuado por processos de muita colonização de ideias, de pensamentos e de concepções, né? Enfim, acho que é isso. Eu destacaria isso. do que eu tive contato. Obrigada, Jana. Eu queria convidar, que não estão aqui ainda, mas se quiserem entrar na sala do stream, a professora Valburga, da UFSCar de Sorocaba, também, uma pesquisadora importantíssima das relações raciais, das crianças quilombolas. Val, se você quiser vir para cá dialogar com a gente, você tem o link. Cristina também, se quiser vir para cá conversar um pouco com a gente na tela. Eu não sei se vai dar tempo, se organizaram ou não para isso, mas fica aqui o meu convite. Ellen também, se quiser abrir a tela daqui a pouquinho e subir aqui com a gente. E eu queria destacar algo que eu sempre comento com o pessoal, não sei, a gente não conhece a audiência do momento, né? A gente não vê quem é que tanto está nos assistindo, mas é sempre legal pensar a importância desses eventos, sejam eles os nacionais ou os internacionais, virtuais ou presenciais. Algo que marcou muito a minha trajetória e a minha percepção da educação infantil é como participar desses eventos nos permite conhecer outras realidades e repensar sobre as nossas. Né? Então, muitas vezes, a gente, quando vai fazer uma discussão sobre educação infantil, e especialmente quando a gente quer ir para um evento internacional, quer fazer uma discussão sobre as nossas pesquisas, a gente assume que em todos os países a educação infantil é como no Brasil.
né? E é muito interessante. Às vezes, até mesmo dentro do Brasil, a gente vai para uma outra cidade, para um outro estado, e a gente começa a perceber como é diferente, seja do ponto de vista da cultura local, seja do ponto de vista da formação dos profissionais, e especialmente das condições de acesso, né? Então, por exemplo, uma das pesquisas que eu orientei recentemente, da Natália Santos, ela pesquisava os bebês na educação infantil e a gente tinha pensado que seria interessante ela fazer coleta de dados em Salvador, por ser a cidade mais negra do Brasil. E aí ela fez toda a negociação com a prefeitura, tal, foi autorizada, e quando ela chega lá na creche, a turma de bebês é a turma de 2 anos de idade, porque a prefeitura não atende crianças com menos de 2 anos. Então a gente falou, mas como assim? A gente estava o tempo todo dizendo que a pesquisa era sobre bebês, que queria ver os bebês, mas os bebês estavam fora da creche. E para eles, os bebês eram a turma de 2 anos, de 2 a 3, né? Isso para pensar dentro do Brasil, como há muitas diferenças, né? A mesma coisa em São Luís, né? A última informação que eu tive da rede de educação de São Luís e de Manaus, se não me engano, também estava com esse perfil, de não ter na rede municipal atendimento para os bebês e as crianças bem pequenas, né? Então, a gente que está aqui em São Paulo acha que a creche atende de 0 a 6 anos em todos os lugares. Quando a gente escuta a Hasina dizendo que não, que a educação infantil de 0 a 3 anos está sendo pensada e discutida no campo da educação agora, em 2020, né? Que em 94 eles tiveram um processo de democratização, que a educação das crianças de 4 a 6 anos já é quase universal e eles se orgulham disso, mas as crianças de 0 a 3 anos agora é que estão sendo pensadas no campo da educação, né? E a gente tendo esse movimento que desde o debate mesmo da Constituição, a gente já vem tendo construções sobre que educação a gente deseja para os bebês no Brasil, para as crianças bem pequenas, né? Então, sempre acho muito interessante conhecer essas diferentes realidades, perceber como a gente avança num ponto, mas no outro o outro está mais avançado, e a gente vai sempre tendo trocas e aprendizados a fazer com todos, então é sempre muito bacana, né? A Andréa está fazendo um comentário aqui, vou trazer para a tela. Ao mesmo tempo em que penso que temos muito a avançar, vejo como em muitos países a educação infantil ainda está no âmbito da assistência social. A França também é assim, né? Isso mesmo, Andréa. Às vezes a gente acha que na Europa tudo é melhor, na Europa tudo é mais avançado, né? E o quanto que às vezes isso é também não sei se preconceito seria uma palavra adequada, mas é uma concepção prévia, sem conhecer a realidade local, que a partir da colonização das nossas mentes, a gente acaba achando que lá tudo é melhor do que aqui. Quando, em muitos aspectos, o Brasil tem, de fato, uma construção sobre a infância, a educação infantil e os direitos das crianças, do qual eu acredito que nós temos que nos orgulhar. Mas sem que isso signifique deixar de lutar, né? Porque nós temos muito do que nos orgulhar, mas temos ainda muito a avançar também. Patrícia está agradecendo, pessoal comentando. Deixa eu ver se tem mais uma contribuição para trazer. Cristina. Deixa eu ver, a Cris fez um comentário anterior. A africanização das práticas, muito semelhante ao que se reivindica com a operacionalização da Lei 10.639. E a Ângela fazendo um comentário de que sim, é importante pensar nessa permeabilidade e a visão de mundo subdesenvolvido que orienta a atuação desses organismos. Bom, pessoal comentando, parabenizando a sua tradução também, Jana. Muita gente parabenizando. A Nete também te fazendo um elogio. Uma pergunta da Ângela, da Maria Ângela. Será que as referências europeias não fazem parte da parceria com a União Europeia? Qual o nível de exigência dessa cooperação?
Acredito que esse comentário tenha sido quando a professora Hasina estava apresentando o programa de formação de professores, né, da África do Sul para a educação infantil. E essa é uma pergunta que vai ter que ficar para o nosso próximo diálogo. Homero Dantas também fazendo um comentário. Quanto à competência e simpatia da professora Hasina, muito interessante para pensar os paralelos com o Brasil. Bom, pessoal, acho que é isso. Cris dizendo que é interessante... Opa, saiu da tela. Interessante observar que vários dos aspectos apresentados em relação ao contexto sul-africano é bastante semelhante ao ocorrido no campo da educação infantil no Brasil, né, que talvez isso seja resultado do colonialismo. Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. Agora eu vou fazer a parte que a gente devia ter feito no começo, que nós pulamos para aproveitar melhor o tempo com a professora Hasina. Eu sou Gabriela Tebet, professora da Unicamp, autorizo o uso da minha imagem e voz e a divulgação desse conteúdo nos canais da Faculdade de Educação da Unicamp. Vou pedir para que Janaína faça o mesmo, depois as palestrantes, e em seguida nós temos uma apresentação cultural. Peço ao público que continue conosco, que é um espetáculo bem bonito, tenho certeza que vocês vão adorar. Jana? Eu sou Janaína Maldanê, eu autorizo o uso da minha imagem para... Eu perdi enfim, da sua imagem e voz para transmissão evento, na Faculdade de Educação. E para tudo que for necessário. Obrigada, Janaína. Juliana, você pode, por gentileza, abrir o seu microfone também e autorizar o uso da sua imagem, voz e transmissão no canal da faculdade? Olá, eu sou a Juliana, eu autorizo o uso da minha voz, da minha imagem, para todos no canal do YouTube da Unicamp e da Faculdade de Educação. Obrigada. Juliana. Rosana, você pode vir para a tela também para autorizar o uso da sua imagem e voz, por favor? Seria possível abrir sua câmera? Ok. Opa! Oi, bom dia, sim. Eu sou Rosana e também autorizo o uso da minha imagem para o YouTube e os canais da Unicamp. Muito bem, muito obrigada. Obrigada também à professora Ellen, à Ana Vitória, que ficaram na monitoria aqui, dando todo o suporte de tecnologia. Nós vamos agora assistir o espetáculo Cosas que Passam, do grupo Teatro ao Vacio. É um grupo composto por integrantes do México e da Argentina. Eu vou transmitir aqui para vocês, e na sequência, encerrando o espetáculo, nós encerramos então essa mesa da manhã e esperamos vocês hoje à tarde para o diálogo com Daniel Munduruku. Vai ser uma mesa também bastante importante sobre os saberes e os conhecimentos indígenas para pensar a infância e a educação infantil. A gente espera todas, todos e todas vocês. E à noite, a nossa mesa de encerramento, né, depois desses 3 dias de intensas reflexões e aprendizados. Já estamos todos um pouquinho cansados, mas revigorados mentalmente, com tantas ideias, com tantas trocas. Então, à tarde, Daniel Munduruku, e à noite, a mesa de encerramento com a professora Fabiana de Oliveira, da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, professora Anete Abramovics, da USP, e a professora Ângela Coutinho, representando o GT7, que é o Grupo de Trabalho de Educação de Crianças de 0 a 6 anos, da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa em Educação. Então, eu vou colocar aqui agora o espetáculo para encerrarmos essa manhã. Agradeço todas vocês, todos e todes, e a gente se encontra de novo à tarde na mesa do Daniel. Ok? Então, vou pedir só um pouquinho de paciência.
para colocar o vídeo na tela. Eu acho que eu não coloquei o som. Eu vou tirar e colocar de novo. 1 minuto. Eu preciso clicar aqui. Clicar no compartilhar o áudio para as coisas acontecerem direito. Bom. Agora sim. Vou fechar meu microfone e desejo a todas e todos um excelente espetáculo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, estou encerrando a nossa transmissão dessa manhã.
Muito, muito obrigada a todas e todos que estiveram conosco.